Olá! Para você que ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oráculos da Fênix. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem benéfico e válido. Para quem já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que durante acho que cerca de um ano eu estava gravando vídeos falando sobre a questão de cartomancia, fazendo tiragens coletivas e dei uma parada nisso por questões pessoais, né? E hoje eu volto aqui para falar com vocês, né, sobre um assunto, na verdade não é exatamente sobre o mesmo assunto. Anteriormente eu falei sobre a questão do afastamento da Umbanda, por qual motivo eu me afastei da Umbanda. O último vídeo, acredito eu que tenha sido o último vídeo, eu falei sobre a questão da expansão da consciência, né, que pode não ser muito bem aquilo que as pessoas vendem por aí de acordo com a minha concepção. E nesse vídeo eu vim trazer, né, um assunto que é um assunto que eu não tenho por que mentir para vocês, foi algo que me deu uma raiva muito grande, tá? De ver isso aqui através das redes sociais, aqui através do próprio YouTube, isso ocorreu hoje, tá? Eu fiquei muito receoso e pensativo, reflexivo se eu deveria realmente vir trazer esse vídeo para vocês. E durante todo esse processo de combate mental, por assim dizer, de duas vozes atuantes ao mesmo tempo que dizia que eu estava agindo de uma maneira egóica, como se eu estivesse agindo da mesma maneira que a pessoa em questão, que eu não vou mencionar nome, só vou falar o assunto em si, tá? Porque não é da minha índole, não é da minha atitude, nem da minha vontade de vir aqui expor alguém específico, até porque isso tem se repetido demais, e é por isso essa minha raiva, né? Uma voz dizia que era uma questão do ego e outra coisa dizia que sim, o que eu estava sentindo naquele momento que me motivou a princípio a gravar esse vídeo foi uma raiva, mas uma raiva que foi chamada naquele momento por aquela energia, aquela voz que soava na minha mente como uma raiva impulsionadora. Algo que viria me impulsionar a gravar esse vídeo, que inclusive eu já estou há algum tempo. Parece que vem algo me cutucando para eu gravar esse vídeo. Eu não quero fazer para não gerar conflitos, contendas, não gerar uma espécie de possibilidade de me ver como alguém tentando ter algum tipo de liderança sobre alguém. Não é o meu objetivo. Inclusive, eu até converso com muitas pessoas que eu não gosto dessa coisa de me chamarem de guru do tarô, mestre da cartomancia, meu dirigente, meu pai de santo, nem nada disso. Nem de brincadeira eu gosto que atuem dessa forma, que me chamem desse jeito, tá, gente? Porque eu não me vejo como líder de ninguém. Eu sempre falo, costumo falar que não existe mestre de ninguém, cada um é mestre de si mesmo. Inclusive esse vídeo, né, esse tema que me enraiveceu tanto tem a ver com essa questão de liderança, né, de um ser mestre do outro, comandos, lideranças que na verdade eu vejo mais como sendo ditaduras, né, mascaradas de humildade, de caridade. Enfim, eu vou falar sobre tudo isso, o vídeo vai ficar longo, então se você quiser assistir, eu acredito que para quem chegou até aqui é porque realmente precisa, né, de acesso a esse vídeo. Se você não concordar comigo, não tem nenhum problema, apesar de eu imaginar que o que eu vou trazer aqui para vocês não é algo a se concordar, mas é algo a ser visto como talvez o ponto de vista que você já possua e que você pode, por muitas vezes, não ter coragem de pôr para fora, não ter como compartilhar com alguém, ou nunca viu alguém falando sobre esse assunto. Inclusive, essa foi uma coisa que me foi passada, que eu deveria sim falar sobre esse assunto, porque pode ser que outras pessoas não estejam falando o suficiente sobre isso. Poucas são as pessoas que falam sobre uma espiritualidade levada de uma maneira mais independente, que tenha vindo de uma vertente de religião de matriz africana. Eu não vou falar também em relação a religião específica, tá? Eu vou falar de uma maneira geral. Dito tudo isso, dito que eu não estou aqui para ser líder de ninguém, dito que a minha verdade não é absoluta, dito que eu estava sim numa raiva, mas numa raiva impulsionadora, eu falo isso porque vão haver momentos aqui que vocês vão ver que eu vou elevar um pouco mais a minha voz, eu vou falar de uma maneira um pouco mais efusiva, porque de certa forma esse assunto me toca bastante, né? Vou pedir desculpas pelo barulho, tá? Eu moro num condomínio, estava vendo, acho que isso é uma serradeira, uma serra elétrica,
que manipula, trabalha com corte de metais, também tem pessoas cortando grama aqui no condomínio. Então eu decidi, tanto é que vocês vão ver que eu tô com barba, né? Eu vim do jeito que eu precisava vir nesse momento para poder falar. Não me preparei aqui, não tem nenhum tipo de papel, não tem nada, não tem nada que seja aqui elaborado, tá, gente? Então eu vou até pedir desculpa para vocês se eu vier aqui me perder algumas vezes, é porque eu precisava falar. E quem precisar ouvir, vai ouvir o que eu tenho a dizer, tá? E vai se pôr a pensar. É para você raciocinar. Não é para você levar nada que eu fale aqui de uma maneira ditatorial, impositora. É para você refletir se isso talvez não esteja acontecendo com você. Tá? E se você concorda com essa forma de ver a vida, ver a espiritualidade de maneira geral. Porque o que eu vou falar aqui para mim não é espiritualidade, é religião. Tá? Então, pedindo todas as desculpas cabíveis, pedir desculpa pelo barulho, ignorem, tá? Prestem atenção na mensagem que eu vier trazer aqui para vocês. Bom, hoje eu me deparei com um vídeo que tem sido algo cada vez mais frequente, recorrente, que é a questão de dirigentes de determinadas religiões, determinadas vertentes de matriz africana, que hoje não estão agindo de uma maneira nada diferente das religiões tão criticadas, que são a evangélica, a católica, no sentido ditatorial, impositório de suas ideias, de suas regras, de suas vertentes, de suas percepções baseadas no que eles têm como sagrado e espiritual. Tá? E hoje não foi diferente. Hoje, o que me fez vir falar sobre esse vídeo é que a pessoa tocou num assunto em que ela já não está mais na esfera de determinar o que deve ser seguido como regra, como religião, mas como espiritualidade, como mediunidade. E isso eu não pude deixar passar. Tá? Eu vejo que cada vez mais as pessoas de religião de matriz africana, não vou falar a religião da pessoa também, até porque isso está acontecendo de uma maneira geral. Acontece em outras religiões também, de acordo com as suas vertentes, que é uma questão de se digladiarem entre si para tentar impor o que é a verdade absoluta. Como aquilo deve ser exercido, como a sua espiritualidade deve ser exercida, como que deve ser praticada, como que tal assunto deve ser visto. E aí passa pela questão, eu já falei sobre isso em outros vídeos, de digitar qual bebida de espiritualidade bebe, qual oferecimento você deve fazer, como você deve levar tal linha de atuação, enfim, em resumo, está havendo muito forte uma condição, que inclusive foi o que foi feito nesse vídeo, de ser ditado como cada um médium. Eu não estou falando médium no sentido de estarem dentro de terreiro, eu estou falando médium de maneira geral. Como o médium deve agir de acordo com a sua espiritualidade. E o ponto específico que foi passado ali, não vou abordar especificamente sobre esse assunto, mas o ponto específico eu não vou abordar sobre esse tipo de mediunidade específica. Eu vou abordar sobre de maneira geral, mas o assunto que foi abordado ali foi que a mediunidade de incorporação ela só pode ser desenvolvida dentro de um terreiro. Eu não vou levar esse assunto à frente no sentido de falar só sobre esses aspectos, eu vou falar de uma maneira geral. Para começar, que muitos terreiros eles ditam que mediunidade, aquele que possui em sua vida a composição de mediunidade, aquele que tem em sua vida, aquele que é atuante como médium, é somente aquele que incorpora. Esse já é um grande erro. Existem pessoas, inclusive, das próprias vertentes que não consideram os sonhos um tipo de mediunidade. Nunca ouviram falar em oneromancia. Desconsidera totalmente a mediunidade intuitiva. Tem a ver com essa questão também, né? Uma das defesas que esse sacerdote disse, né? Que compunha, ele tentou compor como base para os argumentos dele a ideia de que existem pessoas, existem não, né? Todas as pessoas elas precisam ser lideradas por um guia, por um sacerdote, por um pai de santo, porque elas precisam de ter alguém para indicá-las o caminho. Ora, se nós temos a mediunidade de intuição, né, que é outra mediunidade, a incorporação não é a única mediunidade, tá, gente? Para quem não tem conhecimento, médium, todos nós somos. Em diferentes graus, em diferentes níveis de desenvolvimento, não vou nem falar evolução, mas desenvolvimento, todos nós somos. Inclusive, tem pessoas desenvolvendo mediunidade depois dos 40 anos, descobrindo mediunidades que ainda não sabiam que tinham, né? Mas, enfim, mediunidade não é só incorporação.
Ora, se nós temos a mediunidade de intuição, nós temos a capacidade de conexão com o nosso próprio sagrado, por que que obrigatoriamente nós precisamos de um terreiro? Ou vamos colocar aí qualquer tipo de vertente espiritual, religiosa na verdade, vertente religiosa, para poder ter acesso à nossa espiritualidade, para poder compor um desenvolvimento que é válido. Então, se eu decidir que durante toda a minha trajetória espiritual eu nunca vou fazer parte de uma religião, então essa trajetória não é digna, não é verídica. Então existe uma grande arrogância nos sacerdotes ou até mesmo as pessoas que são, elas estão inseridas nessas religiões. Eu estou fazendo o possível para não falar o nome das religiões específicas, entendeu? Por isso que muitas vezes eu acabo aqui, vocês vão perceber que eu estou pensando muito nas palavras, porque o meu intuito aqui não é atacar a religião específica. O meu intuito aqui é alertar as pessoas, tanto sacerdotes que estiverem abertos a isso, receptivos, eu acho muito difícil, mas principalmente pessoas que estão com medo. Existem pessoas que estão com medo de acessar a sua espiritualidade porque elas acreditam que elas precisam estar inclusas em meios religiosos. Pessoas que veem através de experiências de outras pessoas, através da experiência própria, terreiro após terreiro, né? Religião após religião, de que só estão enclausuradas, né? Envoltas através do medo, muitas vezes da indignação, a injustiça que acontece naquele solo que deveria ser sagrado. E aí a pessoa cria um verdadeiro ranço, ódio da própria espiritualidade por confundir a espiritualidade com religião. Já falei isso em 2 ou 3 vídeos pelo menos aqui, em que abordei esse assunto. Espiritualidade não é religião. É um outro ponto. Vocês precisam entender, vocês que fazem parte dessas religiões, que vocês não detêm o direito. As entidades não são personagens de história em quadrinhos, não são personagens de romances, que vocês têm a patente e o direito de condicionar tudo o que tem a ver com elas a partir da sua visão. Então vamos supor, um preto velho, ele tem que estar condicionado como um personagem à diretriz exata que você criou para ele, que a sua vertente acredita, que a sua religião acredita. Qualquer pessoa que fizer algo ou tiver um direcionamento contrário, inclusive se for da própria entidade, da própria espiritualidade da pessoa, se for passada alguma coisa diferente, está errado. Que absurdo, que arrogância é essa? Né? De ditar para todas as pessoas, como eu volto a dizer, isso não está sendo ditado só dentro do seu próprio terreiro. Isso está sendo ditado de forma geral. Inclusive, se a pessoa no final da discussão por mensagem, né, se foi errado ou não, eu não sei. Eu sei que eu comentei no vídeo desse rapaz, porque não achei justo mesmo ele tentar condicionar todos os médios a seguir as diretrizes que ele acredita como sendo verdadeira. E aí, com a defesa dele, lá nos comentários, ele ainda veio defender-se que ele não estava dizendo que as pessoas tinham que seguir a visão dele, poderiam procurar qualquer outro terreiro sério. Outro ponto de ignorância, outro ponto de arrogância. Então uma pessoa ela só pode ter acesso à sua espiritualidade se for através de qualquer religião, mesmo que não seja sua. Pelo menos ele é uma pessoa razoável ao ponto de entender que a religião dele, né, a casa dele não é a única que é preparada para poder direcionar pessoas. Mas ele entende que toda pessoa só pode ser direcionada pelo sagrado que está ali, dentro de 4 paredes. Se uma pessoa então for direcionada, né, a fazer algo correto, tiver um caminho de iluminação, um caminho de propósito através de outra direção, não está correto porque precisa ter aquelas 4 paredes para te ensinar as diretrizes. Inclusive ele mencionou isso, né, que a vida é feita de regras, de normas que precisam ser seguidas. Mas quem é que determina as regras e normas são só os sacerdotes que estão dentro, inseridos nessa realidade dessas religiões. Um dos fatores que ele mencionou, não sei se eu já mencionei anteriormente, que ali os guias vão poder direcionar as pessoas da maneira correta. Então as pessoas que são médiums não têm esse direcionamento, não têm esse acompanhamento, não têm acesso como eles têm. Essa é uma ideia perigosa que inclusive se vende. Só tem acesso à magia, só tem mão de jogo, só tem mão
para fazer qualquer tipo de coisa é aquela pessoa que é altamente preparada. Se você descobrir isso antes do tempo que eles determinam como sendo correto, tá errado. Inclusive, uma colega já mencionou isso para mim. Que ela aprendeu a leitura do Odu sem ser por intermédio do sacerdote, e aí ela estava incorreta porque ela aprendeu antes do tempo. Não deveria estar fazendo aquilo. Porque ele decidiu. E ele decide quem são as pessoas que estão preparadas para ter aquele ensinamento, para utilizar daquela ferramenta. Inclusive muito produtiva e válida. Então, o sacerdote, de maneira geral, assim como todos os líderes religiosos de outras vertentes, estão acreditando que eles são detetores da moral, dos bons costumes, das leis e que só eles estão corretos. Se você não seguir, os mais razoáveis dizem que se você não seguir a diretriz dele, tem que seguir a diretriz de outro. Por isso está perigoso essa coisa de que a pessoa vê no jogo que ela tem tem caminho para sacerdote. Quando você, acredito eu, tá, gente? Aqui tudo que está sendo dito é de acordo com a minha percepção. Quando você tem caminho para sacerdote, isso não significa que você tem que escravizar e subordinar pessoas a seu bel prazer. Inclusive, tomem cuidado, porque se a coisa for conforme eu acredito, não é uma verdade absoluta, e existir realmente o karma, vocês terão que cumprir um karma relacionado a afastar pessoas da sua verdadeira espiritualidade. Não só porque vocês estão condicionando pessoas a fazer o errado de acordo com o que vocês têm como sendo a sua verdade, como existem pessoas que não estão cultuando sua verdadeira espiritualidade, estão tomando raiva, ranço dos seus guias espirituais, porque entendem que só vão poder cultuar essas energias dentro de um solo que vocês consideram como sendo sagrado. Senão você não pode ter acesso, ou então até mesmo você não é digno. Porque tem essa coisa vinda do cristianismo de que muitos de nós não somos dignos de acessar tal energia. Quando essas energias não querem pessoas prontas, querem pessoas em evolução, assim como eles também o estão. A todo momento é dito que Exu, Pombagira, caboclos, pretos velhos estão em constante evolução. Nós também. Nós somos pessoas com atos falhos e isso não nos faz menos ou mais merecedores do agraciamento e da proteção, do discernimento, do direcionamento da sabedoria do astral. Que coisa é essa? De que só vocês que são os sacerdotes, será que vocês estão agindo da maneira correta em sua totalidade? O que é correto para vocês? Será que é correto verdadeiramente para a espiritualidade? Ou é um correto que vocês têm como sendo detentores do direito de julgar o que é correto? E eu não tenho nenhum problema se vocês julgaram o que é correto na vida de vocês e daqueles que o seguem. Mas quando vocês pontuam que o médium de verdade, o médium que está atuante de uma maneira responsável e sábia é só aquele que está dentro do terreiro, você já cria uma grande complicação. Porque existem pessoas que realmente não vieram para esse plano para seguir padrões, normas, regras pré-estabelecidas. Muitos de vocês, inclusive, há 40, 50 anos, estão seguindo regras pré-estabelecidas por vocês mesmos. Por espíritos que não querem que vocês atuem da maneira correta. Por espíritos que não querem que vocês prosperem. Tomem cuidado, inclusive, com isso também, tá? É um outro vídeo que eu vou trazer aqui para passar para vocês sobre a minha experiência com o Exu Duro, que é uma experiência diferente do que muitas vertentes estão passando como sendo errônea, no sentido de que Exu do Ouro ele é válido apenas para conseguir dinheiro, mas também estou condicionando como sendo uma entidade inventada, que as pessoas inventaram para conseguir tirar dinheiro dos outros. Não é uma coisa nem outra. A percepção que eu tenho, a experiência que eu estou tendo, é que não é 8 nem 80. Vou falar mais à frente sobre o senhor Exu do Ouro. Ele está me ensinando coisas que até o momento eu nunca vi ninguém falar. Nos poucos vídeos, né? Porque o que me foi direcionado e oficializado é que eu não tenho. Toda vez que eu me procurar através de vídeos, quando eu me procurar a minha essência, procurar a minha espiritualidade através de vídeos, muitas das vezes, 98% das vezes praticamente, não me foi falado essa porcentagem. Isso sou eu que estou colocando, tá? Muito disso vai me direcionar a me afastar da minha verdadeira espiritualidade. A minha espiritualidade é uma vertente livre. Eu devo ser realmente livre, é claro, seguindo as minhas intuições, estando bem comigo mesmo vibracionalmente para conseguir ver a mensagem que vem do alto. Inclusive, quem me conhece sabe muito bem, né? Quem quiser aqui comentar,
que quando eu não recebo a mensagem diretamente da espiritualidade, alguém vem me trazer esse recado, que recebeu através de sonho, que sentiu de tirar cartas para mim e nem tinha me dito, e depois foi me falar, me confirmando exatamente aquilo que eu estava fazendo. Por exemplo, esses dias uma menina disse que tirou cartas sem o meu conhecimento para mim. Senti uma mensagem de Exu, não me passou. Nós estávamos numa conversa totalmente descontraída e ela resolveu me dizer, inclusive aquela mensagem que ela viu nas cartas dela era totalmente condizente com a energia de Exu do ouro que ela nem sabia que eu estava cultuando. E é algo que eu pedi para ele, ela viu na tiragem dela, sem eu pedir, sem ela me comunicar. Não vejo como sendo errado, porque ela foi totalmente direcionada. Não gosto da palavra usada, ela foi direcionada a fazer o bem para mim. Foi direcionada a me passar aquela mensagem. Então, se eu não recebo a mensagem diretamente, eu vou receber a mensagem de alguém bem intencionado. Alguém que naquele momento está receptivo para aquela mensagem sadia. Então é isso que eu quero dizer para vocês, meus amados. Meus amados, não sei por que eu falei isso, não costumo usar essas palavras, mas enfim, meus amados, se vocês têm o discernimento, a sabedoria, se vocês estão unos consigo mesmos, se vocês estão bem vibracionalmente, não tem por que vocês terem receio da sua própria espiritualidade. As pessoas estão sendo ensinadas a recear a sua própria espiritualidade porque não conhecem. Mas esse é justamente o objetivo, conhecer o passo a passo, confiar, questionar, discernir se aquilo faz sentido ou não. Muitas vezes mais de uma espiritualidade vai te dizer aquilo, você vai receber outros sinais através de outras pessoas, através de um vídeo. O universo vai fazer com que aquela mensagem chegue de várias formas como sendo verdadeira para você. Não é vocês receberem a intuição, né? Receber a comunicação e não vir a questionar. A não ser mais um tempo, quando vocês estiverem um pouco mais desenvolvidos, vocês vão saber qual é a energia atuante ali que está falando com você. Vocês vão saber discernir a diferença. Inclusive, eu tenho uma amiga, se estiver me assistindo, Valéria, beijão, ela está fazendo todo o seu processo de desenvolvimento de maneira natural. Não está sozinha porque tem toda a sua espiritualidade por trás, mas ela não tem nenhum encarnado a dizendo como agir, como condicionar sua espiritualidade. O que é certo e o que é errado, ela está recebendo direto da fonte. E aí, em nossas conversações, eu troco com ela e ela troca comigo. Às vezes eu recebo, né? Eu tenho uma percepção de algo que ela precisa saber e eu passo para ela. Muitas vezes eu até resisto a isso, porque eu não gosto de ser daquele tipo de médium, adivinhão da meia-noite, que tudo sabe, que tudo revela. Então, muitas vezes eu falo aquilo ali porque eu estou sendo muito pressionado e é a mensagem real, a mensagem verdadeira. Inclusive, por isso que eu resisto muito a vir aqui e colocar a minha cara. Eu não quero essa exposição. Eu não quero essa exposição de me achar o detentor da moral, dos bons costumes, de ser o líder de ninguém. Esse é o meu objetivo. Que vocês entendam que não existem líderes, mestres, mentores para vocês. Mentores, sim. Existem os mentores amigos desencarnados. Existem os mentores de determinados momentos. Mas não é para vocês levarem para a vida de vocês um líder que, na verdade, nada mais é do que um ditador. Prestem atenção nisso. Se o que é dito para vocês faz sentido, se está sendo dito algo que te imponha medo, questione. Porque toda a nossa base religiosa hoje, de todas as vertentes, estão sendo baseadas no medo. Quando uma pessoa não consegue te motivar a fazer algo através da palavra dela, ela te faz através do controle do medo de algo que seria maior. Que é a espiritualidade te punindo, a espiritualidade te cobrando. Enfim, eu não vou entrar nesses méritos, tá? Eu vou encerrar esse vídeo porque ele já está muito longo, colocando vocês o seguinte questionamento, colocando para vocês o seguinte questionamento, tá? Questionem-se. Disse que todo desenvolvimento mediúnico, e agora estou falando de uma maneira geral, né, que eu falei para vocês que eu não ia falar só sobre incorporação, ele deve ser feito através de uma religião, correto? Que a verdade que você tem que seguir, inclusive isso se vende muito, você tem que seguir a verdade que é dita no seu terreiro, é dita no centro kardecista que você frequenta. Enfim, é dita na igreja. Vocês estão entendendo? Eu não estou colocando uma regra específica. Mas se isso for uma verdadeira realidade, e a mediunidade, né, a intuição, a forma de você levar a sua espiritualidade, ela não deve ser feita, se não deve ser levada de uma maneira individual, e sim de uma maneira coletiva, como vendem por aí, que só com o coletivo você evolui, por que existem várias dessas vertentes, vários centros, existem várias desassociações, pessoas que não concordaram com determinadas normas e regras e criaram outro local com normas e regras para também direcionar e controlar pessoas?
guiar pessoas. As pessoas muitas vezes, é aí que eu entendi que não é uma arrogância da minha parte. Se eu fosse uma pessoa arrogante, eu me desassociaria, me colocaria na condição de tentar derrubar tudo aquilo que eu aprendi e criaria uma nova religião totalmente oposta, de acordo com conforme eu acredito que é o certo. E o que eu estou vendendo aqui para vocês não é o que eu acredito que seja o certo, mas o que claramente está muito errado. Então ponham-se a pensar, se já existia a ligação sua com o espiritual muito antes das religiões existirem, por que agora nós estamos condicionados a sermos guiados espiritualmente somente pelas religiões, inseridos no meio religioso? Então tome cuidado, pessoal, tome cuidado também. Essas pessoas, se for da forma como eu acredito que eu já falei para vocês, essas pessoas terão um karma muito grande a cumprir, a pagar. Eu não gosto dessa palavra do pagar, porque elas estão afastando pessoas da verdadeira espiritualidade. Pessoas que estão criando ranço, nojo, pessoas que não conseguem encontrar novamente o seu caminho, pessoas que têm medo, têm receio de religião por causa do controle, por se sentirem deslegitimadas, por sentirem que não são dignas de pisar no solo ou até mesmo de ter um contato com o seu sagrado. Você não precisa de um solo sagrado, tudo é sagrado. Mas estão com receio de entrar em contato com o preto velho, por exemplo, porque acham que se contactar essa energia, vão ter que ir para dentro do terreiro e aí vão ser extremamente julgados. Para vocês que condenam as religiões cristãs, vocês veem alguma semelhança com o que as religiões cristãs pegam? Será que existe mesmo muita diferença dos perseguidos e perseguidoras? Ou os perseguidos outrora são hoje os perseguidores? Espero que vocês reflitam sobre isso. Um beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.